Graça e paz, devocional dia 26 de março. Deus ainda cura quem decide obedecer. 2 Reis, capítulo 5. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida neste dia 26 de março. Hoje o Senhor colocou no meu coração uma palavra muito forte, baseada em 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre Naamã, um homem importante, respeitado, guerreiro, mas que carregava uma ferida escondida. E isso já nos ensina algo muito profundo. Tem gente que por fora parece forte, mas por dentro está lutando em silêncio. Tem gente que sorri, trabalha, ajuda os outros, mas no secreto está pedindo socorro para Deus. Mas a boa notícia é, o Deus de 2 Reis capítulo 5 continua operando hoje. Ele continua curando, restaurando, quebrando orgulho, levantando abatidos e fazendo milagres por meio da obediência. 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Olha que versículo forte. A Bíblia diz que Naamã era grande homem, de muito conceito, herói valoroso, porém leproso. Ou seja, ele tinha honra, mas tinha dor, tinha posição, mas tinha problema, tinha prestígio, mas tinha uma enfermidade que ninguém podia resolver. E isso fala muito com a nossa realidade espiritual, porque há pessoas que têm casa, mas não têm paz, família, mas vivem aflitas, trabalho, mas o coração está cansado, aparência de força, mas por dentro estão feridas. Naamã representa pessoas que conquistaram muita coisa na vida, mas ainda tem áreas que só Deus pode tocar. Deus sabe onde está a sua ferida. Naamã era um homem respeitado, mas a lepra estava ali. Talvez ele escondesse, talvez ele disfarçasse, talvez ele tentasse seguir a vida normalmente, mas tem coisa que só Deus conhece no secreto. Tem gente ouvindo esta palavra hoje que está com ferida na alma, ferida no casamento, ferida emocional, ferida espiritual, ferida de rejeição, ferida de humilhação, ferida de oração não respondida. E o Senhor manda te dizer nesta manhã, tarde ou noite que você está assistindo, escutando esse devocional, eu sei onde está a tua dor. Talvez as pessoas ao seu redor não entendam o que você sente, talvez até julguem pela aparência, mas Deus não olha só o que está por fora, Ele vê o interior. Naamã podia enganar muita gente com sua armadura, mas não podia esconder sua lepra de Deus. E eu quero te dizer algo profético. O que está te ferindo não será eterno. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus pode usar gente simples para liberar direção grande. A história continua e mostra algo lindo. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3, fala sobre uma menina cativa, uma serva, alguém aparentemente sem importância aos olhos humanos. Mas foi justamente ela quem disse que havia profeta em Israel, e Naamã poderia ser curado. Olha o que Deus faz. Quem trouxe a direção de cura para um general não foi um rei, não foi um exército, não foi um médico famoso, foi uma menina simples. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Deus não depende de grandeza humana para liberar milagre. Tem gente esperando Deus falar de forma extraordinária, mas às vezes Deus fala por uma palavra simples, por uma pregação, por um louvor, por uma criança, por uma pessoa humilde, por um conselho que você quase desprezou. No reino de Deus, o canal pode parecer pequeno, mas a unção é grande. Nunca despreze quem Deus colocou no seu caminho. Nunca despreze uma palavra simples. Nunca despreze um culto comum. Nunca despreze uma oração aparentemente pequena, porque às vezes a resposta da sua vida está escondida em algo que seu orgulho não quer valorizar. Nem todo milagre vem do jeito que a gente imagina. Naamã então vai atrás da sua cura. Ele leva presentes, prata, ouro, roupas, cartas do rei. Ele vai com toda a sua estrutura humana. Mas quando ele chega ao profeta Eliseu, acontece algo que mexe com ele.
2 Reis capítulo 5, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã esperava algo mais grandioso. Ele pensou: imaginei que o profeta sairia, levantaria a mão, invocaria o nome do Senhor, faria algo impactante. Mas não, a instrução foi simples: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. E aqui está uma lição espiritual muito forte. Nem sempre Deus vai agir do jeito que você imaginou. Tem gente frustrada com Deus porque criou um roteiro na cabeça, mas Deus não trabalha segundo o nosso espetáculo. Ele trabalha segundo o propósito dele. Naamã queria uma cura compatível com sua posição, mas Deus queria trabalhar o coração dele antes de trabalhar o corpo. Porque há momentos em que Deus não quer apenas resolver o problema, ele quer transformar a pessoa. O orgulho pode atrasar o milagre. A Bíblia diz que Naamã se indignou. 2 Reis capítulo 5, versículo 11 até o 12, mostra que ele ficou irado porque não gostou do método de Deus. E ele pensou: por que no Jordão? Por que desse jeito? Por que eu tenho que me humilhar? Não existem rios melhores na minha terra? E aqui está um perigo espiritual. O orgulho pode fazer a pessoa perder algo que Deus já preparou. Quantas pessoas não recebem porque querem do jeito delas? Quantas não avançam porque não aceitam obedecer? Quantas ficam travadas porque ainda estão discutindo com a direção de Deus? Naamã quase voltou leproso, não porque Deus não podia curar, mas porque ele não queria se submeter. E isso é muito sério. Tem milagre que não depende de força, tem milagre que não depende de dinheiro, tem milagre que não depende de influência, tem milagre que depende de uma palavra: obediência. Você pode orar muito, jejuar muito, chorar muito, mas se Deus mandou fazer e você não faz, você trava processos espirituais. A bênção estava pronta, o rio estava lá, a palavra já tinha sido liberada. O único obstáculo agora era o coração de Naamã. Quem obedece vê a glória de Deus. Graças a Deus, os servos de Naamã falaram com sabedoria. Eles disseram em resumo: se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não faria? Então por que não quis fazer algo simples? Isso é forte demais. Às vezes queremos fazer grandes sacrifícios, mas não conseguimos obedecer coisas simples. Perdoar, abandonar o pecado, voltar a orar, voltar para a presença, deixar certas companhias, mudar atitudes, ser fiel no secreto. Naamã então decide obedecer. 2 Reis capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia! Ele mergulhou 7 vezes, não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira. Mas na persistência da obediência, o milagre aconteceu. E aqui está uma palavra para o seu coração: não pare no meio do processo. Talvez você orou uma vez e nada aconteceu. Talvez jejuou e ainda não viu resposta. Talvez está obedecendo e ainda não percebeu mudança. Mas Deus manda te dizer: continue mergulhando, obedecendo, crendo, continue firme. Porque o que Deus prometeu não vai morrer no caminho. Tem gente que perde a bênção porque para no sexto mergulho. Mas quem permanece até o fim vê a mão de Deus. O Jordão não era só um rio, era um lugar de quebra. Naamã não precisava apenas de cura física, ele precisava ser quebrado por dentro. O Jordão representa o lugar onde Deus trabalha, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa resistência. Naamã desceu ao Jordão como general, mas saiu de lá como alguém transformado. Tem processos que parecem humilhantes, mas são santos. Tem caminhos que parecem simples, mas são cheios de glória. Tem fases da vida em que Deus está dizendo: desce, porque só depois da descida vem a restauração. A carne não gosta de descer, o ego não gosta de descer, o orgulho não gosta de descer, mas quem desce na presença de Deus sobe renovado. Talvez você esteja vivendo um Jordão hoje, um tempo em que Deus está mexendo em áreas profundas da sua vida, um tempo em que você está sendo confrontado, moldado, tratado. Não rejeite esse processo. Quando Deus cura, Ele cura por completo. Creia nessa palavra, que Deus quer te abençoar, que Deus quer te curar.
Te desejo um maravilhoso e abençoado dia. Tome uma decisão firme com Deus. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Compartilhe para abençoar mais vidas. Não fique com a bênção só para você. E faça o teu devocional comigo todos os dias. Deus te abençoe grandemente.